Nesse vídeo nós vamos mostrar o que se pode fazer com uma máquina, um hardware alugado em um data center da sua escolha. Nós vamos usar o produto VMware, www.vmware.com. O produto que nós vamos utilizar é o VMware ESXi. Então aqui está o site do fabricante. Aí você pode ir em Downloads e escolher VMware vSphere Hypervisor ESX. E ao escolher, ele vai levar você para a tela de download. Isso no caso se você desejar fazer o download e instalar no hardware seu. No nosso caso, nós já alugamos em um data center em São Paulo e vamos demonstrar utilizando esse produto já instalado. A primeira coisa que você deve fazer ao contratar esse serviço de um data center é receber um número de IP, Internet Address, válido para que você possa se conectar. No nosso caso, nós já contratamos, já recebemos e nós vamos digitar o número do IP. 201.20.37.114 é o nosso caso. O Chrome está dando um alerta de segurança, porque não é um certificado válido, mas nós vamos continuar mesmo assim. Eu vou pressionar, continue mesmo assim, e nós temos essa tela de começando a utilizar. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o download do cliente de gerenciamento desse produto, né? Então, eu vou clicar aqui, Download vSphere Client, e ele vai efetuar o download para mim. Eu vou cancelar esse download porque eu já tenho o produto instalado. E o produto instalado, garanto, é muito simples de ser instalado. À medida em que ele terminasse esse download, nós poderíamos clicar, ele iniciaria a instalação e ao instalar na base do Next, 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 Finish, você teria um link para chamar o seu programa cliente de gerenciamento do seu servidor que está lá no data center da sua escolha. Então aqui está o meu produto instalado. Eu vou dar um duplo clique e vou entrar com as minhas credenciais. Ele vai demorar um pouquinho, porque ele está se conectando. E ao se conectar, nós vamos dar uma explicação do que é possível fazer. Muito bem, ele já se conectou. Então aqui você pode fazer uma série de coisas. Vamos chamar a atenção em alguma delas, né? Aqui você pode criar uma máquina virtual ou fazer o deploy de uma máquina virtual existente lá na área de download do VMware. Aqui você pode verificar
uma visão geral da sua máquina. Aqui você tem as máquinas virtuais instaladas, alocação de recursos, o desempenho dessa máquina em tempo real e configuration. Essa é a parte mais importante de todas. Temos também local users and groups, ou seja, usuários e grupos locais, alguns eventos e algumas permissões. Vamos voltar para configuração, configuration, e ele já está me dando health status e está me reclamando alguma coisa aqui. No chassi nós temos um cabo de rede desplugado. Sim, sabemos que há um cabo de rede desplugado e é apenas um alerta, não nos afeta em nada essa condição que foi escolhida inclusive, momentaneamente. Nós temos a visão de processadores, nós temos a visão de memória, nós temos a visão de storage. Então, nesse caso aqui, nós temos 5 HDs, sendo 4 de 1 TB e 1 de 1,5 TB. Nós temos a configuração de rede, nós temos os adaptadores de storage, nós temos os adaptadores de rede, no caso, temos 2, e aqui nós temos um no status down, e está down porque está sem o cabo. Configurações avançadas, gerenciamento de energia, características da licença. Essa aqui é uma licença gratuita do VMware. Configuração de tempo. Então nós temos aqui a configuração de tempo apontando para servidores de tempo brasileiros e está rodando o serviço. Se você clicar em Properties, você vai ter condições de visualizar a última sincronização de tempo, hora, data, e aqui está clicado que está habilitado o nosso cliente de tempo e algumas opções aqui, se ele vai iniciar automaticamente com a máquina e se ele está rodando. E se não estivesse rodando, eu poderia clicar no botão Start, a fim de que ele iniciasse. Naturalmente, nós temos aqui a configuração dos servidores de tempo. Escolhemos no Brasil. Poderia até adicionar aqui um novo, pool.ntp.br, mas não será necessário, apenas para demonstração para vocês. Configurações de DNS roteamento, autenticação, inicialização e desligamento de máquinas virtuais. Quando você tiver máquinas virtuais, você pode definir quais que vão iniciar automaticamente e em que ordem. Virtual Machine Swap Location é uma configuração de swap. Características de segurança. Aqui vale a pena parar um pouquinho para chamar a atenção em propriedades dos serviços. Nós escolhemos trabalhar com o serviço de SSH que já está com o status running, e eu posso em opções definir e iniciar o serviço aqui. No nosso caso, ele inicia automaticamente quando o servidor for ligado. Isso é bastante útil no gerenciamento. Naturalmente, abre mais uma porta e essa porta traz um risco de segurança, e esse risco de segurança nós entendemos e estamos correndo os riscos, mas escolhemos correr esse risco mediante o uso de senhas fortes. Host Cache Configuration,
System Resource Allocation, Agents VM Settings, Advanced Settings. Então, eu poderia chamar a atenção para vocês que as configurações mais importantes para o início de utilização desse serviço, License Features, ou seja, você deve colocar um número serial obtido direto do site do VMware na hora em que você se registra para download da sua versão. Time Configuration é importante para que você tenha o seu servidor com o horário correto e possa passar para as máquinas virtuais esse horário correto. Inicialização e desligamento das máquinas depois que você tiver suas máquinas virtuais em execução é importante também. E a sua configuração de segurança a fim de habilitar o SSH para demonstração, para acesso e gerenciamento, manutenção de máquinas virtuais conforme conveniência. Se você entende que vai fazer uma operação acessando via o protocolo de segurança SSH, você vai poder iniciar o serviço e desligá-lo conforme seu interesse. Aqui há outras configurações de firewall, onde você também tem que habilitar o SSH Client e o SSH Server, se desejar. Em nosso caso, a gente desejou. NTP Client é interessantíssimo. Eu posso dizer HTTP Client, muito importante para downloads de imagens de CD, DVD, instaladores, diretamente do seu shell via SSH. Muito bem, a partir de agora a gente pode fazer a instalação de uma máquina virtual. E a instalação de uma máquina virtual, nós vamos pressionar o botão Create New Virtual Machine e nós vamos escolher que tipo de máquina virtual nós desejamos. Nós podemos ir pela configuração típica ou customizada, com mais informações caso a gente necessite. Só para dar uma noção para vocês, eu vou dar um nome de uma máquina aqui, VM1, é apenas um nome. Aqui eu vou escolher qual Data Store, posso escolher qualquer um deles. E ele vai me perguntar, você deseja instalar o que? Um Windows? Que tipo de Windows? 2008, Windows 7, 2003, 64 bits, 32 bits, Windows 98, Windows 2000? Ou você deseja um Linux? Se você deseja um Linux, que tipo de Linux você quer? Um Red Hat? Você quer um SUSE Enterprise? Você quer um CentOS? Um Debian? Um Oracle, um Ubuntu, outros tipos de Linux. Ou você tem outras opções, você pode instalar um macOS, 64 bits ou 32, FreeBSD, nós usamos bastante, um OS2, um Novell NetWare, um Solaris, também usamos, um Sun Solaris, um SCO Open Server e outros. Muito bem, pessoal, para iniciar era isso. Nós neste vídeo não instalaremos nenhuma máquina virtual. Você terminou de trabalhar, basta fechar o seu programa. Muito obrigado por terem assistido esse primeiro vídeo.